Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma super novidade. É um lançamento, tá fresquinho, acabou de ser lançado e eu preciso já deixar aqui em caixa alta para vocês. Eu estou falando do livro O Homem de Palha, do autor Pablo Zorzi. Eu fui convidada pelo autor para conhecer o seu livro novo, o primeiro thriller do autor. Ele já tinha escrito um livro antes, mas esse é o seu primeiro thriller policial, né? Eu já estava ouvindo um burburinho de pessoas elogiando, falando muito bem desse livro. E é assim que eu descobri que a editora Astral Cultural iria lançar esse livro, eu já coloquei ele lá no vídeo de lançamentos, o Thriller News. Então, se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar sobre ele. Mas eu não imaginava que o livro seria tão incrível como foi. Essa leitura foi incrível. Eu já estava lendo esse livro, já estava curtindo muito e chegou o dia de eu liberar a votação no Clube dos Thrillers. Eu deixo 3 opções de livros, lançamentos ou não lançamentos, né, mas que sejam livros de suspense. Deixo as opções lá para o pessoal votar. E eu fiquei muito feliz. Eu não vou dizer que eu fiz campanha porque eu não fiz, né? Tipo assim, será que eu deixei bem claro que eu gostaria muito que esse ganhasse? Gostaria sim, mas de qualquer forma eu iria ler o livro que o pessoal votasse. E felizmente esse foi o mais votado, o livro escolhido para ser a leitura de julho. Então, no Clube dos Thrillers é O Homem de Palha. Alguns já começaram a ler, já estão curtindo, outros preferem deixar para ler mais perto do final do mês. Então, em julho, no finalzinho do mês, nós teremos uma discussão incrível para falar sobre esse livro com a participação ilustre do nosso querido autor Pablo Zorzi. Pronto, então sem mais delongas, agora eu vou contar para vocês o que eu achei dessa história. Ela já me ganhou aqui pela ambientação, pelo clima da história. A trama vai se passar no Alasca, numa pequena cidadezinha, obviamente muito gelada, uma coisa assim, não dá nem pra gente tentar imaginar um frio desse, muitos e muitos graus abaixo de zero, isso constantemente. A trama é ambientada então na pequena cidade de Riacho do Alce. O nosso personagem principal aqui é o Gustavo Prado. O Gustavo é um brasileiro. Ele foi para o Alasca com a sua família quando ele ainda era criança. Então ele viveu grande parte da sua vida lá nesse lugar. E a trama aqui já começa assim super ágil, super dinâmica já nas primeiras páginas, porque o nosso investigador aqui, o Gustavo, ele vai ser acordado no meio da madrugada extremamente gelada, madrugada de Natal. Então é noite de Natal, ele vai ser acordado com um telefonema, o seu superior informando que teve um acidente na autoestrada e que ele precisa estar lá imediatamente. Chegando nesse local, ele se depara com uma moça que foi atropelada e o mais inusitado dessa história é que o motorista que atropelou essa moça também está morto dentro da caminhonete, mas ele não está morto de forma natural, ao que tudo indica, porque dentro da boca desse motorista eles acabam encontrando um bonequinho de palha. Então o mistério já começa a girar em torno dessa movimentação sinistra, principalmente quando eles descobrem que essa moça, após algumas averiguações, né, eles descobrem que essa moça que foi encontrada morta ali no local do acidente é uma moça que desapareceu há 10 anos atrás. Ela foi dada como desaparecida, nunca mais tiveram notícia dessa moça. Então o caso cria proporções gigantescas a partir desse primeiro assassinato. A partir dessa primeira morte, outras mortes extremamente violentas vão começar a acontecer ali na pequena cidade. Mulheres grávidas vão ser encontradas mortas de forma bastante violenta, bastante brutal. São cenas assim bem pesadas, eu vou deixar bem claro aqui, não é um exagero, exageradamente pesada, mas são cenas que podem chocar o leitor mais sensível, mas se você não é tão sensível assim, você vai levar de boa, porque pra mim foi ok, né, mas eu gosto de avisar porque eu sei que tem seguidores aqui, tem leitores que me assistem que não gostam de violência, então já tá avisado, tá, mas não é nada exagerado. Essas mulheres grávidas vão ser mortas e os fetos, os bebês vão ser arrancados dos seus ventres. E no lugar ali onde era para estar o seu bebezinho, a polícia vai acabar encontrando mais um boneco de palha de tamanho maior, né, do tamanho de um feto mesmo. É uma situação muito estranha, muito bizarra e a polícia não tem a mínima pista de quem possa ser o maníaco que está agindo ali naquela pequena cidade. Eles não têm noção de nem por onde começar a fazer essas investigações. A polícia vai contar com a ajuda da Allegra Green. Ela é uma investigadora que foi transferida ali
ali pro Alasca e vai ser a parceira do Gustavo aqui nessa história. Então ela vai ser de grande ajuda, porque ela é uma mulher muito dinâmica também, muito determinada, ela está determinadíssima a descobrir o assassino. E eles vão contar também com uma terceira pessoa que, nossa, quase que ela é a minha personagem favorita aqui nessa história, mas é a minha segunda favorita. O Gustavo é o meu personagem favorito, mas a Lena, ela é maravilhosa, eu me encantei por essa personagem. Ela é uma policial extremamente habilidosa, mas ela não vai a campo, assim como a Alegra e o Gustavo. Ela fica ali no computador, ela investiga coisas, ela vai atrás dos fatos, mas não na parte de ação como os outros dois investigadores. Eu achei ela perfeita. Vai demorar um pouquinho, mas pouco a pouco a polícia vai achando um pequeno rastro ali desse assassino, ela vai recebendo informações do próprio assassino, e esse eu preciso exaltar aqui que é um ponto altíssimo da história, porque se vocês já conhecem as minhas resenhas, vocês já devem ter me ouvido falar de que eu considero um ponto altíssimo nas histórias que tem um assassino, que tem um serial killer, é o ponto de vista desse sujeito. Aqui nós teremos o ponto de vista do assassino e é extremamente perturbado, e é muito importante esses capítulos alternados, esses capítulos através do ponto de vista do assassino, porque a gente vai conhecer as suas motivações, vai conhecer os seus desejos, os seus receios, porque ele tem receios também, esse assassino, e vocês vão descobrir por quê. A sua revolta, ele fica irado em determinados momentos por um certo motivo que é extremamente impactante aqui na história também. Enfim, essa questão dos capítulos alternados para mim foi perfeito, deu um tchan a mais aqui na história, só elevou o nível dessa história, na minha opinião. Outra coisa que eu preciso exaltar aqui nessa história é a perfeição dos personagens criados por esse autor. Eles são muito reais, muito palpáveis, são personagens concretos. A gente vai conhecer a fundo a história de vida do Gustavo. Ele é um homem perturbado, né? Eu acho que se eu conheci algum detetive que não tinha a vida perturbada, um passado obscuro ou uma tragédia no passado, eu não me lembro, tá? Mas alguns me irritam, mas esse daqui não. Esse aqui você quer saber o que aconteceu na vida dele, você quer estar dentro da história do passado dele, porque aqui o autor vai alternar também entre o presente, esses crimes que estão acontecendo, e a história de vida do passado, quando ele perdeu uma pessoa que ele amava muito, como foi a sua vivência, como foi essa perda,